Fala pessoal, tudo bem? Vitor aqui da Trading com Dados. O episódio de hoje é um episódio especial. Na verdade, foi uma live que eu fiz com um amigo meu e assessor de investimentos lá de Natal, o Henrique McDowell. E a gente falou sobre carreira, ciência de dados aplicada em investimentos, fundos quantitativos, etc. Foi uma conversa bem legal e a gente está trazendo hoje para vocês um episódio do nosso podcast. Espero que vocês gostem. Oito horas em ponto aí agora. Terezinha, Werneck, um abraço. Opa, meu amigo, tudo bem? Fala, Vitor, tudo bom? Bom, e você? Tudo tranquilo. No frio de São Paulo, né? Mas estamos sobrevivendo. Eu tô aqui nesse calor aqui de Natal. Mas... Acho que dois extremos, né? Eu tô com saudade do calor de Natal. Né? E vocês estão em home office aí na XP, né? Cara, estamos home office já 2 meses, mais ou menos, né? O home office vai se estender até o fim do ano. Então, a gente acabou aprendendo a fazer home office em larga escala, né? Tem sido uma experiência interessante. Sim. Bacana, Vitor. Vitor, antes da gente começar, vamos só aguardar o pessoal entrar aí, que agora são 8 horas e 1 minuto. Claro. Pedir para agradecer primeiramente a sua presença e a presença de todo mundo aí que já está nos assistindo. Legal. Eu que agradeço. Esse é o nosso 4º encontro de valor. É uma live semanal que a gente faz aqui todas as quintas-feiras aqui no meu Instagram, com o objetivo de disseminar conhecimento. De fato, é um encontro de valor, né? Agregar valor para a vida das pessoas, não só na parte de investimento, mas também de educação financeira, empreendedorismo, enfim. Perfeito. Esses são os objetivos desse nosso encontro. Uhum. E aí eu pedi para quem já está nos acompanhando aí, se puder encaminhar na flechinha, né, para as pessoas que achar que vão gostar dessa live, eu também agradeço. Mas, Vitor, me fala um pouco mais de você, como é que você foi parar aí em São Paulo? Como é que você foi parar na XP? Você fez faculdade na UFRN, né? Eu acho que você era meu contemporâneo lá. A gente fez... eu acho engraçado que a gente fez faculdade ali mais ou menos nos mesmos anos, né? Acho que entramos em 2009, terminamos em 2014, mais ou menos, só que a gente não se conheceu na época da graduação. Eu acho até interessante porque... mostra um pouco como eu vim cair de paraquedas, né, nesse mundo tanto do data science, né, / inteligência artificial, quanto investimento. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico, né, eu quis entrar na engenharia mecânica muito por causa da influência do meu pai, que é engenheiro civil, sempre gostei da ideia de ser engenheiro, e na minha cabeça era meio que natural, né, porque eu gostava muito de aviação, então eu pensava, cara, engenharia não tem dúvida, eu fiz engenharia mecânica. Só que aí, com o tempo eu fui vendo que o que eu esperava, né, que era entrar na aviação, não foi se concretizando, e eu precisava, cara, tomar uma decisão sobre o que fazer da vida, né, dentro da engenharia mecânica. Eu acabei migrando para a parte da manufatura. Me interessei muito por essa coisa de, cara, fabricar coisas com minhas próprias mãos, como que eu uso manufatura, até um pouco de engenharia industrial, né, que no caso a própria engenharia de produção também que você fez, como que eu viro um engenheiro, né, para chefiar, vamos dizer, chão de fábrica, era a minha ideia. E aí, tanto que nessa procura, eu acabei depois, no finalzinho da graduação, buscando, na verdade eu queria trabalhar, né, no setor privado, com manufatura, até que eventualmente apareceu a oportunidade de fazer mestrado nos Estados Unidos, né, era uma bolsa que na época o governo federal fornecia, e aí apareceu essa oportunidade de fazer engenharia industrial nos Estados Unidos, né? E aí eu me candidatei para algumas faculdades, tal. Algumas me selecionaram, dentre elas apareceu uma universidade lá de Boston, que na época eu não conhecia, né, chamada Northeastern University, e aí eu fui para lá, né, fazer Industrial Engineering, ou engenharia industrial. Ainda nesse pensamento de me tornar um cara super industrial e tal. Aí beleza, comecei a fazer o mestrado e tal. No penúltimo semestre do mestrado, eu fiz uma disciplina chamada Data Mining, né? E por que eu fiz essa disciplina? Porque na época estava bombando nos Estados Unidos essa questão de dados, né? Todo mundo falava de dados.
dados para lá, dado para cá, dado é o futuro, né? Falava Big Data, Data Mining, Data Science, eu não sabia o que era aquilo, mas o fato de todo mundo estar falando me deu um interesse gigantesco, eu fui pesquisar o que era aquilo, né? E aí essa turma, né, essa disciplina era feita em linguagem R, que é uma linguagem de programação. Aí na época eu lembro que eu fiquei meio frustrado, porque assim, eu detestava programação. A minha experiência em programação na engenharia mecânica, na Ferrina, ela foi péssima. Foi péssima, assim. C++, exatamente. Até se brincar, acho que a gente deve ter se cruzado lá nessas aulas de C++. E aí naquela época eu pensei, não, nunca mais vou trabalhar com programação, negócio horrível e tal. Aí beleza, mas isso era lá em 2009, né, no começo da graduação. Aí voltando para o meu mestrado, lá nos Estados Unidos, aí em 2015 eu tinha que tomar essa decisão, né? Quero entender o que são dados, quero trabalhar com data science, data mining, porque se eu quiser, eu vou ter que entender o que é linguagem R, né? Eu ficar com aquele medo e tal. Cara, comecei a aprender aquela linguagem de programação e tal, e por incrível que pareça, o jogo virou. Eu me apaixonei por aquele negócio, é uma linguagem de programação super acessível, super direta. Imagino que o pessoal aqui talvez já tenha tido contato com a linguagem R, saiba do que eu estou falando. É uma linguagem que ela facilita muito a sua vida. Acabou que me apaixonei por aquele negócio e eu resolvi mudar completamente. Assim, o meu interesse era engenharia industrial e do nada passou para data science, porque eu tinha amado aquele negócio. Eu fiz a disciplina, cara, fiz a disciplina super bem, tirava nota boa e tal. Aí quando acabou aquela disciplina, que eu estava encantado com aquele negócio de data science, eu comecei a pesquisar sobre aquilo. Eu fui monitor, né, da disciplina no outro semestre, então eu tive a oportunidade de ensinar data science e machine learning para os alunos da outra turma, né. Eu fiz a minha dissertação de mestrado nessa área. Eu sou apaixonado por aviação, então eu fiz uma aplicação de data science para aviação. E aí eu voltei para Natal em meados de 2016 com esse pensamento, quero trabalhar com data science e tal. Tentei abrir uma startup de data science para a área do turismo. Isso era meados de junho de 2016, mais ou menos, aí em Natal. Acabou não funcionando porque o mercado de turismo ainda era muito... Como é que eu falo? Eu ainda via com receio essa questão de dados, né? Eles tinham medo de compartilhar. Naquela época ainda era muito analógico. Eu acho que o Booking não estava muito forte, nem Airbnb, né? TripAdvisor, né? Todas essas coisas. Exatamente. Até a gente ainda vê essa resistência em alguns setores hoje da indústria, né? Claro que muito menor. Mas por toda essa experiência, por ficar frustrado, eu acabei, cara, desistindo da startup, eu e os meus sócios na época, e aí cada um foi seguir sua vida, né? E aí, nesse sentido, eu comecei a procurar vaga de data science no Brasil. Aí acabou que o Itaú me contratou no final de 2016 como cientista de dados, né? Legal. E aí, cara, nunca tinha morado em São Paulo. Óbvio, já tinha morado fora há bastante tempo, mas morar em São Paulo nunca tinha morado. Já conhecia São Paulo, mas nunca tinha morado em São Paulo. E aí vim morar em São Paulo, final de 2016, né? Então vai fazer 4 anos aí que eu tô aqui em São Paulo. E aí foi, cara, trabalhando no Itaú foi meio que o que acendeu a ideia de mercado financeiro, porque até então eu não conhecia mercado financeiro, não conhecia setor bancário nem nada. E eu gostei tanto desse setor financeiro que aí em meados de 2018, mais ou menos, eu criei um blog chamado Trading com Dados, porque eu vi essa conexão, né? Tipo, cara, programação, ciência de dados, tá, eu estou usando aqui para outras coisas, por que eu não uso para o mercado financeiro também? Aí comecei a, cara, como hobby mesmo, fazer uns artigos, escrever umas coisas e começar a postar lá no meu blog. E acabou que o negócio foi crescendo. E isso que era só um blog, mas hoje virou, né, o que é Trading com Dados. Como é que foi? Conta aí Aí você foi parar na XP. E lá na foi, XP, e aí, realmente com esse... cientista de dados. Exato, exatamente isso. Assim, com o crescimento do blog, realmente chamando a atenção e tal, na verdade, eu não procurei, né? A XP veio conversar comigo e tal, isso era, acho que meados de 2018, falando, né, que havia oportunidades em ciência de dados, e como eu já investi há algum tempo, que tinha criado essa paixão para o mercado financeiro, eu falei, cara, faz total sentido ir, né? Porque tem tudo a ver comigo, trabalhar na maior empresa de investimentos do Brasil, referência total no que faz, crescendo tipo, de uma forma muito rápida. Então eu falei, cara, é isso. Aí, cara, fui para XP e é onde eu tô até hoje. Eu comecei lá
fazendo análises e modelos para dentro, né? Analisando, então, cara, a qualidade de vida dos funcionários, analisando, tipo, tempo de deslocamento, quanto tempo os caras levam para se deslocar até aqui, como que a gente consegue melhorar a qualidade de vida deles, como que a gente consegue melhorar o equilíbrio entre vida e trabalho, etc e tal, e foi muito nessa linha. É o que a gente chama de People Analytics, né? É exatamente isso, é você usar a ciência de dados e tal para, vamos dizer, melhorar a vida do colaborador. Legal. Até que, eventualmente, eu recebi um convite de uma outra área da XP, que é onde eu estou agora, que é a área de compliance, para fazer mais modelos, é um escopo bem mais amplo, é um outro desafio, né? Talvez um desafio do ponto de vista técnico mais ambicioso, porque aí é trabalhar mais com a parte de regularidades, né? Então, de uma forma geral, né, a gente deixou de olhar para dentro da empresa e agora a gente olha para o mercado de uma forma geral, né? Então, acaba que esse escopo, ele fica ampliado, porque agora a gente vai olhar para irregularidade, vai olhar para fraude, vai olhar para lavagem de dinheiro, vai olhar para pirâmides financeiras. Então, é isso basicamente que eu faço hoje, detectando, né, tentando encontrar esse tipo de coisa no mercado financeiro, usando ciências de dados e inteligência artificial. Então, resumindo essa história. Que legal, que trajetória bacana, Vitor. E em relação hoje à ciência de dados e inteligência artificial, se pudesse resumir para quem está assistindo aqui pela primeira vez, de forma simples, o que é a ciência de dados e a inteligência artificial também, o que é? Legal, legal. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque tem muita gente que confunde os termos, né? Então, quando você fala inteligência artificial, aí as pessoas associam muitas vezes com machine learning, por exemplo, ou ciências de dados e data science, né? Aí eles acham que é a mesma coisa. Elas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa, tá? Basicamente, a inteligência artificial, né, ela surgiu como área, cara, é muito antigo. A inteligência artificial, ela foi, vamos dizer, o grande cérebro, né, o grande motor que criou todas esses outros termos. Porque a inteligência artificial já vinha lá de iniciativas aí, mais ou menos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Imagino que o pessoal que gosta de história, que sabe, ou até que sabe mais ou menos, né, como a história se desenrolou. Na Segunda Guerra Mundial, houve um esforço gigantesco para você melhorar a capacidade computacional da humanidade. A humanidade já vinha tentando desenvolver computadores, já a poder do século XIX, mas falhavam em alguns componentes. Faltavam componentes eletrônicos, faltava... até os computadores eram eletromecânicos, né, como se chama. Então, faltavam esses avanços computacionais. Ao mesmo tempo, a estatística já tinha se avançado, tá? Ela já tinha se unido também ao campo da neurociência, né, da medicina, que também estava se avançando nesse sentido. E na neurociência, as pessoas já estavam conseguindo descrever muito bem o funcionamento do cérebro. E aí, parece uma confluência, né, uma coincidência. As coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí os cientistas eles começaram, né, a conversar entre si. Tipo, cara, a neurociência já sabe bem como o cérebro funciona. A gente consegue criar umas equações aqui que conseguem descrever muito bem o funcionamento disso tudo. Por que a gente não une todo esse conhecimento natural, todo esse conhecimento do cérebro, e une isso à máquina? E vamos tentar criar máquinas que talvez consigam replicar o funcionamento do cérebro. E aí que nasceu, de fato, a área da inteligência artificial, então, que resumindo, nada mais né, do que a tentativa de replicar o funcionamento da inteligência humana, o funcionamento do cérebro humano, através de máquinas. Então, esse é o propósito. E aí dentro, cara, vários cientistas fizeram experiência, né? Tem o Turing, por exemplo, né? O mais famoso, que avançou muito nessas pesquisas nesse sentido. E aí, óbvio, né? Década de 50, década de 60, as máquinas avançaram cada vez mais, até que a gente chegou com os computadores pessoais, né? Década de 80, ali Apple, IBM, mais ou menos. E aí isso gerou uma outra revolução. Porque agora a gente poderia fazer isso em casa. Cada pessoa teria o seu computador e fazer as coisas em casa. E aí que começou a surgir, de fato, o que a gente conhece hoje como machine learning. Machine learning é quando você tem a sua máquina, você tem o computador e você consegue ensinar alguma coisa. Tá? Então, o machine learning ele nasceu de dentro da inteligência artificial. Então, basicamente é isso. Tá? E aí, mais recentemente, criaram esse termo chamado ciência de dados, mas é mais um termo que a gente fala, um termo guarda-chuva, né, que reúne várias coisas.
ciência de dados reúne um pouco de estatística, um pouco de machine learning, é meio que vamos dizer, uma linguagem de negócios, né? Business, assim, tá? Então, essa é a diferença aí entre os campos. Pô, muito legal. E acho que muita gente aqui que segue no meu canal, né, espera dicas de investimento, quer entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Então, e tem muitas pessoas que estão iniciando, né, Vitor, que não tem ainda muita experiência. Então, assim, eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre teoria de alocação, sobre a importância da diversificação, né, para quem está iniciando. Muitas pessoas perguntam, Henrique, qual o melhor investimento agora nessa crise? Qual é a melhor ação? Qual é melhor investir em ouro, em dólar, em bolsa? Então, assim, é o que eu sempre passo, né? Não existe o melhor investimento, existe uma carteira de investimento diversificada e adequada ao seu perfil e aos seus objetivos de vida. Né? E a teoria moderna de alocação é uma teoria que quem foi responsável por escrever ela foi o Markowitz, que foi um prêmio Nobel em economia. Perfeito. Ele, de fato, identificou que quando você combina vários tipos de investimento, exatamente, com riscos específicos diferentes, você consegue ter um resultado global melhor do que se você escolhesse, por exemplo, um ativo individualmente. Então, exatamente. É aquela regra simples, trazendo aqui para o português claro, de não colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Você exatamente. colocar seus ovos em diversas cestas. Porque com isso, se for lá o gavião e roubar essa cesta, sei lá, se o mercado aquela empresa específica não reage bem, você perdeu aquela fração, aquele ovo. Todos os outros estão submetidos a um outro risco. Exatamente. E eu acho que a ciência de dados, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a ciência de dados ela é muito útil e ela conversa muito bem com a teoria moderna de alocação, só essa questão de encontrar uma carteira de investimento ótima. Então, me fala um pouco mais sobre como montar um portfólio de investimento ótimo, né? E aí eu vou contribuir também, porque como assessor de investimento, especialista em investimento, eu também faço isso diariamente. E vamos falar um pouco sobre isso aí para o pessoal que tá começando, que nunca investiu, explicar um pouco de como ele pode combinar ali os ativos para criar essa carteira ótima. Perfeito. Cara, esse é o tipo de questionamento que a gente sabe que sempre vai surgir e é aquele que você fica, tipo, que fica nervoso porque é aquele que você vai, talvez, se comprometer, né, a talvez parecer que você está recomendando alguma coisa e sobre aquele risco, óbvio, de errar, né. Mas, para tentar responder isso, eu acho que eu posso pegar o gancho de que você falou, né, de colocar aquelas pessoas que colocam todos os ovos na mesma cesta, né, e como isso é arriscado. Sim, eu acho que realmente esse é um princípio importante, né, de colocar os ovos em cestas diferentes e tentar fazer essa, como é que eu chamo, diferenciação de ativos, né, colocar em ativos diferentes. Só que aí, como uma provocação, eu trago uma outra pergunta. Mas que ativos diferentes? Porque, por exemplo, alguém poderia falar assim, beleza, eu comprei a ação do Itaú, também a ação do Bradesco, a ação do Santander, e aí eu aloquei em ovos diferentes. Aí que vem... Exatamente, aí que vem a questão, até que eu entro da estatística e depois um pouco mais além da ciência de dados, né? Estatística como? A gente sabe que a estatística, ela tem conceitos, ela tem indicadores, vamos dizer assim, básicos para orientar a nossa tomada de decisão, né? Que indicadores são esses? Dá um exemplo, a correlação. A correlação é um conceito estatístico que mostra para você como duas coisas, vamos dizer, são próximas umas das outras, né? Então, se duas ações, se dois ativos têm uma correlação muito alta, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão ter um comportamento muito parecido, eles vão dar na mesma direção. Pode ser que um tenha uma magnitude maior de oscilação, pode ser que o outro tenha uma magnitude menor de oscilação, mas basicamente, se eles têm uma correlação alta, ou como a gente chama, né? Se eles são positivamente correlacionados,
basicamente isso vai te dizer que eles vão ter um comportamento muito parecido. Parecido. Então, pegando o gancho, né, tanto da pergunta que eu te fiz e agora com o que você tinha falado também. É saudável colocar todos os ovos na mesma cesta? Não, a gente tem que colocar em cestas diferentes. Mas é em qualquer cesta? São qualquer cestas? Também não. E aí eu acho que nisso a estatística ela consegue ajudar. Porque a estatística ela vai mostrar pra gente, cara, essas ações aí que você está comprando, esses investimentos aí que você está colocando, eles são todos muito correlacionados. São todos muito parecidos. Então, né, o exemplo da pandemia agora que aconteceu, a gente teve quedas gigantescas na Bolsa. Se você tinha ações que eram ou papéis, ou índices, ou qualquer outro investimento que eram... Até mesmo de renda fixa, de crédito privado, sofreram nessa crise. Que sofreu então, muito, exatamente. A renda fixa caiu também. Exatamente. Então, cara, se todos eles são muito correlacionados, e se um deles caiu, né, e se os outros são correlacionados, então você sofreu muito porque todos caíram juntos. Então, eu elencaria talvez um primeiro conceito básico, né, dentro dessa sua pergunta, né, de como a ciência de dados ou a inteligência artificial poderia ajudar, com esse conceito básico, correlação. Cara, acho que se a gente entendesse o conceito da correlação, se a gente usasse esse conceito da correlação nos nossos investimentos, no nosso dia a dia, com certeza a gente tomaria decisões melhores, tá? Então, assim, é um primeiro conceito para que a gente entenda todo o resto, né? E aí outra coisa que você tinha falado também era dessa relação, né, entre a ciência de dados e a teoria de Markowitz, né? Então, como você falou, Markowitz foi esse teórico aí na década de 50, né, 50 mais ou menos, ele ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria, né, teoria de Markowitz, teoria moderna do portfólio, que deu o prêmio Nobel para ele. Qual que é a grande beleza dessa teoria, né? E como que ela se conecta com a estatística e com a ciência de dados? Markowitz, ele observou que se você tem dois ativos, falar de uma forma bem por cima, tá? Se você tem dois ativos, as duas ações, por exemplo, né, dois investimentos, que se eles se comportam de uma forma diferente um do outro, se eles têm um comportamento, vamos dizer, antagônico, tá? Ou seja, se eles têm Antagônico, assim, posso tentar resumir? Vamos lá. Claro, por favor. O Markowitz, ele falou que o seguinte, se você tem um ativo A e um ativo B, quando o ativo A sobe, o ativo B cai, eles têm uma correlação negativa forte, né? Uma correlação de 1 menos 1. Né? Se você tem dois ativos, um ativo A e o ativo B, quando o A sobe, o B também sobe, você tem uma correlação forte entre eles. Então, o Markowitz identificou que se você tiver, quanto mais ativos você tiver com correlação próxima a zero no seu portfólio, ótimo, porque eles são independentes. Então, você está diversificando. Quando a gente fala em diversificação, é importante falar também em risco. Existem dois tipos de risco para o pessoal que está acompanhando aqui em relação ao mercado financeiro. Existe o risco sistemático e o risco diversificado. O que é isso? O risco sistemático é o risco do sistema inteiro. Por exemplo, se você comprou uma ação na bolsa e veio o coronavírus, todas as ações caíram. Raras as ações que não caíram nesse primeiro momento. Você pode ter até depois algumas ações que recuperaram forte. Mas quando veio o impacto, quando vieram as notícias, foi geral. Foi uma queda sistêmica. Exatamente. E aí, depois, se você, por exemplo, na sua carteira tinha investimentos em ações de tecnologia, você fez a diversificação desse risco específico, não sistemático. Você diluiu o risco, né? Você diluiu o risco. E aí, esses setores saíram beneficiados e a sua carteira não caiu tanto ou sofreu menos. Então, de forma geral, o Markowitz ele identificou isso. Você deve ter uma carteira de investimento com mais de um ativo, de preferência vários ativos independentes ou com correlação negativa. Vamos trazer aqui para a realidade dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que estão assistindo a gente, Victor. Se você for pensar numa carteira que... Dois exemplos simples de correlação negativa, trazendo para a prática. Ouro e bolsa. Muitos perceberam aí que
Quando a bolsa caiu, o ouro disparou, porque é um ativo Por real. exemplo, eu percebi isso, graças a Deus. Você identificou isso e também se Aham. aproveitou, assim como alguns clientes meus também, porque Uhum. a gente já defendia antes uma posição diversificada em ouro e dólar. Para quem tem posição em ação, é sempre Exatamente. aconselhável você ter uma fração do seu capital em ouro e dólar para proteção. Porque quando tem um risco, por exemplo, por que as ações do Brasil foram as que mais caíram, né? O Brasil foi um dos países dentro dos emergentes que mais se desvalorizou. E esse risco aconteceu por vários fatores internos, né? A falta de confiança do investidor internacional na nossa política, várias questões que impactaram. E mesmo a bolsa americana caindo, a nossa caiu muito mais e o dólar se valorizou. As pessoas tiraram o recurso do Brasil. Então, nesse caso Inclusive, também, dentre os emergentes foi o que mais caiu, né? Acho que vale foi o que ressaltar isso mais também. caiu, exatamente. Então, nesse caso específico, o dólar também tem uma correlação negativa com a bolsa. Mas em outros momentos da economia, não necessariamente isso aconteceu. Exatamente, exatamente. Agora, eu queria, Vitor, para a gente também bater um papo com quem está assistindo a gente, pegar aqui a pergunta que a Marília ela fez para a gente. Muito obrigado pela pergunta, Marília, bem pertinente. Ela pergunta assim, como diversificar em razão da economia atual? Eu acho que a gente acabou, meio que sem querer, respondendo um pouco dessa sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito boa, exato. Cara, eu vou conectar isso um pouco com a teoria do Markowitz, tá? Porque eu acho que para ficar bem claro para o pessoal como o Markowitz funciona, talvez pode começar com uma pergunta que muita gente faz. Assim, cara, eu tenho duas ações. As duas, elas oscilam mais ou menos a mesma coisa, né? Elas têm uma oscilação ali de 10%, vamos dizer. As duas oscilam 10%. Ou seja, elas têm o que a gente chama de desvio padrão, né? Ou risco, vamos chamar de risco, que é a mesma coisa, de 10%. Então, se eu tiver as duas ao mesmo tempo, quer dizer que o meu risco vai ser 20%? Que eu vou ter duas que tem um risco de 10%? Ou então, por exemplo, eu tenho uma que rendeu tanto e a outra rendeu o dobro. Aí, se eu tiver essas aqui na minha carteira, eu vou ter o retorno, né? Eu vou ter a rentabilidade se eu somar as duas? E não, a resposta é não. E eu acho que aí que está a beleza, né, da teoria do Markowitz, de que muitas vezes, se você tem ativos, ações, papéis, investimentos, que eles têm essa correlação, ou na estatística, como a gente chama, covariância, baixa covariância nula, você consegue anular esse risco. Você consegue maximizar o seu retorno. Tá? Então existe isso, sim. Você consegue, se você tem uma cesta de vários ovos, né, vários investimentos possíveis, para um dado nível de risco, para um dado nível de volatilidade que você quer aceitar, vamos dizer, né, porque tem muita gente que não consegue aceitar a volatilidade. Né? Muita gente quer ser mais conservador, tudo bem. Mas para um dado nível de volatilidade que você quer, você tem um patamar ótimo de rentabilidade. Isso é fenomenal, sabe? Porque eu consigo identificar para cada combinação possível de ações, para cada mix possível de ações, uma porcentagem ideal para aquelas ações. Tá? E a teoria de Markowitz, ela calcula justo isso. Tem um conceito dentro da teoria de Markowitz, até convido depois, quem quiser procurar e até aprender com a trading com dados, a gente tem um artigo que explica isso também. Tem um conceito chamado fronteira eficiente. O que é fronteira eficiente? A fronteira eficiente foi um conceito que Markowitz criou, onde você consegue determinar, para um portfólio de ações ou de investimentos, você consegue determinar qual que é o retorno máximo que você pode obter, dado um nível de volatilidade ou de risco que você quer aceitar. Entendeu? Então, por exemplo, cara, eu tenho a opção de comprar, vamos dizer algumas ações aqui, Itube 4, BBDC3, Rail 3, VEG 3. E eu também tenho a oportunidade de comprar ouro e dólar. Quanto que eu vou alocar em cada uma, né? Qual percentual da minha carteira deve ter em cada uma, para que eu tenha o maior retorno possível, dado o menor risco possível. Aí você pode usar a fronteira de Markowitz. Então, até juntando com a sua pergunta lá no começo, né, quem quer desbravar no mundo da ciência de dados e da estatística, é uma forma muito boa de já começar a aplicar isso na própria carteira.
Então, eu acho que, como a pergunta, né, que ela fez, eu acho que é uma forma, cara, excepcional de você fazer essa diversificação. Óbvio que você não Sim. precisa, vou fazer aqui vários cálculos estatísticos, fazer super complicado e tal. Não precisa ir tanto, né? Às vezes, vendo o gráfico, você já consegue perceber isso. E para também, eu acho que passar para ela, né, a importância de você ter um portfólio de dividir bem a alocação. Mais do que escolher dentro da sua fatia de investimentos de renda variável qual ação escolher, e você dividir a sua pizza de investimentos. Eu vou colocar 50% na renda fixa. Essa renda fixa, você também consegue diversificar dentro da renda fixa. Você consegue diversificar em renda fixa pré-fixada, pós-fixada Uhum. e híbrida, né, que é atrelada ao IPCA. Então, você consegue diversificar esses 3 tipos de estratégia, que uma, ela se beneficia com a queda de juros, o pré, a inflação, ela se beneficia caso tenha um aumento muito grande da inflação, e a estratégia pós-fixada, ela se beneficia do aumento da taxa de juros. Então, a importância de você diversificar não só na renda fixa, mas em você ter também, por exemplo, aqui estou dando um exemplo, você tiver 50% do seu patrimônio em renda fixa dividido nessas 3 tipos de classe, você pode também dividir esses investimentos em investimentos com risco soberano, que seriam os títulos públicos, Uhum. ou não, você pode colocar uma parte em ativos com risco de crédito. E aí você está entrando no risco específico dessas empresas, né? Então você está entrando num risco sistêmico também. Você poderia fazer essa subdivisão para otimizar o retorno também. Fora da classe da renda fixa, que você já montou ali seu portfólio de renda fixa. Vamos supor que você deseja ter 30% em fundos multimercados descorrelacionados, e aí eu passo isso diariamente, eu trabalho com isso diariamente com os meus clientes, de mostrar a importância de você ter alguns fundos multimercados com estratégias distintas, com riscos sistêmicos distintos, para que no momento de oscilação, no momento de queda do mercado, a sua carteira consiga ter um desempenho consistente. Né? E aí, vamos supor, Exatamente. você pode colocar 30% em fundos multimercados descorrelacionados, aí entraria muito bem um fundo que a gente vai falar lá na frente, que é o fundo quantitativo. Eu acho que ele Uhum. encaixa muito bem, né, em um portfólio eficiente, que está lá na fronteira de eficiência, como você falou. Uhum. E por sequência, a gente poderia pensar num cenário de taxa de juro muito baixo, um perfil moderado ou agressivo, 20% em renda variável, em ações. E aí, da mesma forma, você entra nessa análise mais específica que o Vitor falou, Marília, de identificar as empresas e ver a combinação que você vai ter nelas. E se você não quiser, por exemplo, está tão arrojado de ter 20% em renda variável, você pode fazer como o Vitor fez ou como muitos clientes já fizeram até antes, de você ter 5% ali do seu patrimônio em ouro e dólar para proteção. Exatamente. Porque principalmente o ouro é um ativo que ele se beneficia em momentos de crise, ele se valoriza. Por quê? Porque é um ativo real com um preço palpável. Você sabe quanto vale a onça do ouro, você sabe que aquilo tem valor, por quê? Porque ele é escasso. Quanto maior a escassez de um bem e quanto maior o desejo das pessoas por aquele bem, maior o preço. Tá? Então, de forma geral, traduzindo aqui para a prática, eu acho que a gente poderia falar nesse portfólio, nessa pizza de investimento que atenderia aí um objetivo de encontrar opções nesse momento da economia que a gente vive, né? Eu acho que a gente precisa também salientar, né, para o pessoal que a reserva de emergência ainda continua válida, né? Tipo, claro, você tem que ter Sem sua reserva de dúvida. emergência, não vai usar isso aqui para sua reserva de emergência, né? Como algumas pessoas por aí falam, tipo, beleza, vou usar a fronteira eficiente agora para determinar onde eu vou colocar a reserva de emergência, eu vou colocar em, sei lá, Não, não. fundo imobiliário. Tem um propósito, né? O propósito é que você consiga maximizar o seu retorno, maximizar a sua rentabilidade, só que controlando muito bem o seu patamar de risco. É óbvio que a gente também não vai adotar um risco ou uma volatilidade gigantesca, porque, primeiro, nem todo mundo aguenta, então você tem que se conhecer.
É bonito a gente falar de inteligência artificial, de ciência de dados, óbvio, é interessante usar isso. Mas se, cara, você tem um cenário, por exemplo, como que está acontecendo agora já deu uma melhorada, né? Mas, por exemplo, quando começou de fato a pandemia atacar e tal, cara, você não tinha racionalidade. Então, nisso o cenário muda, né? E você precisa realmente... E o Caio fez uma pergunta aqui. Qual o melhor investimento, qual a melhor opção para reserva de emergência? Caio, pergunta na minha visão, para você a mesmo. reserva de emergência ela tem que estar no risco soberano, tá? Então, um título do governo, por exemplo, pós-fixado, que é o que tem o menor risco também de mercado, de oscilação. Então, na LFT, ou em fundos que investem na LFT, ou então em um CDB, que o CDB, até 250 mil, ele tem a garantia do FGC, que no nosso país é um fundo garantidor de crédito, tá? Esse FGC, e ele é muito confiável. Então, eu consideraria ali que você tem essas três opções. O Tesouro Selic, que é o LFT, fundos que investem nessa estratégia do Tesouro Selic, ou em um CDB. Lembrando que tem que ser um CDB, não é um CDB com vencimento daqui a 5 anos, não. É um CDB com liquidez diária, né? Exatamente. Para que quando você precise do dinheiro, você vá lá e resgate. Aí, pô, tá sendo bem legal. Várias pessoas estão mandando perguntas aqui. O Juan mandou uma pergunta assim: qual é o percentual recomendado de proteção em ouro e dólar no cenário complicada atual? essa, hein? Essa Pergunta complicada. Aí é que entra, Juan, a habilidade, a experiência na gestão que vem sendo construída com o tempo, e vai também muito, o que eu gosto de falar para as pessoas, qual é a sua tese de investimento. Você acha que essa crise é uma crise passageira? Você acha que vai haver uma degradação maior da economia, que essa injeção de dinheiro que os bancos centrais estão fazendo no sistema, isso está se tornando uma bolha? Se é essa a sua preocupação, se você acha que isso está perto de acontecer, aí você deve aumentar a sua exposição em ouro e dólar, tá? Mas você acha que o Brasil vai dar errado, que vai haver um impeachment, que o Paulo Guedes vai sair, você deve aumentar a sua participação em ouro e dólar. Então, é uma pergunta muito específica, muito pessoal. Mas como eu não para cada perfil, né? Muda de perfil para perfil. Exato. Mas como eu não gosto de deixar nada vago, é como eu tinha te dito mais cedo. Você ter de 2 a 5% do seu portfólio em proteções, em ativos alternativos, na média, é bom. Talvez em um momento de muita incerteza, elevar para 10%, tá? E talvez até para mais. Mas em um cenário tradicional, pensa ali de 2 a 5% do seu patrimônio em ouro e dólar. Se você tem um patrimônio muito grande, se você, por exemplo, tem um patrimônio de milhões, aí você já tem que pensar em ter uma exposição em dólar maior, tá? Aí eu sugeriria você ter uma exposição em dólar de no mínimo 10 a 20%. Por quê? Porque a riqueza ela é medida em moeda forte. Então vamos supor, você tem o seu capital, você construiu um patrimônio gigantesco, e aí você coloca todo no Brasil, um país emergente. Cara, você está exposto ali ao risco sistêmico do Brasil. E esse patrimônio ele tem que ser preservado. Então, pelo tamanho do seu investimento, você deve sim diversificar uma fatia maior em moeda forte. Cara, eu acho interessante a gente salientar também, que muita gente acha que investimento é fórmula pronta, né? Então, as pessoas perguntam, tipo, quanto que eu coloco de cada coisa? Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa se conhecer, sabe? Tipo, onde você quer chegar, como você falou, qual que é a sua tese de investimento, o que você quer com o investimento? Você consegue aguentar volatilidade? Você aguenta risco? Né? Porque para chegar, por exemplo, num patamar de, sei lá, 100% de rentabilidade em 5 anos, coisa assim, cara, renda variável, você não consegue isso em renda fixa. Tem mágica, então, né? Exato, você precisa se conhecer. A inteligência artificial, ela também não vai fazer mágica. Afinal, a inteligência artificial, ela não brota dinheiro, ela vai operar nas opções existentes. Então, mesmo a inteligência artificial, ela também vai ter os seus critérios. Então, você tem que se conhecer. Onde você quer chegar? Uma vez que você sabe onde você quer chegar, quais são os seus limites, né? O que é que você consegue aguentar, vamos dizer, de impacto, aí você consegue usar como referência, talvez, para escolher os seus ativos.
né? E aí, para alocação depois, realmente eu consideraria algum conceito estatístico, né? Se você quiser, tipo, cara, quero saber na vírgula quanto exatamente eu devo colocar em cada coisa. A estatística, ela é super útil para isso. Mas não usem isso sem antes se conhecer, porque aí também não vale, eu vou colocar, tipo, 50% do meu patrimônio em um fundo quantitativo porque ele usa inteligência artificial. Ainda a inteligência artificial, ela está suscetível. E a outra coisa, só corroborando, tá, Vitor? Uma carteira de investimento, ele é um organismo vivo, né? Não é assim, tá aqui a fórmula, a carteira, essa fatia aqui, isso vai permanecer. Não. Uma sugestão até que eu dou para quem está assistindo a gente, se vocês quiserem entender, eu sou do perfil moderado. Você quer saber a pizza? Quanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto em multimercado, quanto em proteções? Entra no site da XP, tem lá, se você botar no Google conteúdos, XPI conteúdos, XP investimentos conteúdos, qualquer uma dessas vai ter lá essa página. Nessa página, eles todo mês atualizam a carteira de investimento ideal para cada perfil. Ou seja, é a proporção ideal. Se você é um perfil conservador, você deve ter X% em pós-fixado, X% em atrelado à inflação. Se você é moderado, tem que ter isso, isso e isso nessa proporção. Se você é arrojado também. Então, Juan, a dica que eu dou é acessa lá o site da XP, que todo mês você vai estar se atualizando. E aí você vai fazendo os ajustes na sua carteira de investimento. Tá? Perfeito. Cara, até a gente está falando de correlação aqui, eu acho que correlação também é um indicador estatístico, né, muito importante nesse caso para ser utilizado, porque correlação também é uma coisa que você calcula de tempos em tempos, né? Se eu quero calcular a correlação de duas ações, por exemplo, eu não vou simplesmente ver a correlação dessas duas ações até agora. Por quê? Porque amanhã pode acontecer um evento de risco global, um evento que impacta, exatamente, cisne negro, e vai mudar completamente o patamar das correlações. Foi o que aconteceu, por exemplo, mais uma vez, pessoal, no evento, né, da pandemia, quando começou a se alastrar ali no comecinho de março, praticamente naquele momento todas as ações do Brasil ficaram muito correlacionadas. Por quê? Porque todas estavam passando pelo mesmo processo. Então a correlação a gente vai ajustando de tempos em tempos, né? Antes eu estava até falando aqui. A volatilidade subiu muito, né? E a volatilidade, o VIX, que é o índice de volatilidade, ele subiu assustadoramente. Então, a Bolsa de Valores, só para vocês terem noção, ela tinha uma volatilidade histórica de próximo de 22%. É o risco, uma medida de risco, né? De quanto aquilo oscila em relação à média. Oscilava 22% em relação à média. Passou para 40%, né? Dobrou o risco da Bolsa. E aí, você quer concluir? Desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, acho que basicamente é isso. Na verdade, eu estava pensando em pegar essa pergunta aqui, deixa eu até ver quem mandou, porque tem que mexer aqui no celular. Foi o Everton, que ele tinha falado, hoje a compra em ouro. Então, ele tinha falado, hoje a compra em ouro não seria investimento especulativo, pois com a normalização da economia ele não perderia valor. Se sim, só valeria a pena comprar ouro, esperando o pior da economia. Eu acho que, cara, você pode, como assessor de investimento, complementar, falar melhor que eu, mas basicamente qual que é a minha visão? Sim, o ouro, ele é um ativo de risco, tá? Ele é um ativo, como a gente chama de antifrágil, né? Ele se beneficia do caos, então quando você vê caos no mundo, guerra, confusão, pandemia, você vai ver valorização do ouro, porque, como o Henrique estava falando, ele é um ativo que ele é físico, ele existe, então as pessoas elas correm para ele por causa dessa segurança. Eu, particularmente, eu gosto de ter ouro, cara, definitivo, ter ouro na carteira. Porque a gente não sabe quando você... Que nem, por exemplo, aconteceu aquele... Só para terminar um exemplo, aquele acho que foi a Rússia contra a Arábia Saudita. Teve uma reunião da OPEP, num dos primeiros finais de semana de março, que ninguém esperava que ia dar aquele resultado, e acabou que a Rússia não chegou num acordo com a Arábia Saudita, o preço do petróleo despencou. Eu lembro que o primeiro pregão depois disso, na segunda-feira, foi um caos global. Você teve circuit breaker aqui no Brasil, teve circuit breaker nas bolsas europeias, americanas e tal. Como que a gente ia saber que isso ia acontecer? Né? Não tem como. E aí você não tem como criar uma inteligência artificial para saber que ia ter esse evento e ia ter esse resultado. Então é importante, de fato, na sua carteira, ter esses ativos de risco. Eu teria sempre, tá?
E aí, realmente, os percentuais, eu acho que de acordo com o que o Henrique falou. E perfeito, Vitor. E só corroborando aí para ajudar na resposta para o Everton, nesse patamar que a gente está hoje, Everton, atual, né, a bolsa despencou. O que aconteceu com o ouro? Explodiu para cima, tá? Então, é o momento de você comprar muito ouro agora? Na minha visão, não, tá? Mas cabe você ter uma exposição ao ouro? Sim. E fazer isso gradualmente ao longo do tempo, porque aí você vai ter a regressão à média e você vai estar com um preço mais atrativo. Porque nesses momentos extremos, é como eu falou, se a bolsa despencou muito, para quem está entrando no ouro agora, ele vai comprar caro. Exatamente. Agora, se a pessoa já comprou lá atrás, quando a bolsa estava baixa, ótimo. Se você for ver o gráfico do ouro, pegar o gráfico histórico dos últimos 10 anos, o ouro está muito próximo do patamar que tocou em 2011, que está um dos maiores patamares dos últimos 20 anos, que foi na crise, na bolha das .com, tá? Então, lá em 2000, né, mais ou menos? 2011 ali. Não, foi em 2000 as .com, mas 2011 foi logo depois do crash, da bolsa de 2008 lá, do Lehman Brothers e tudo mais. Então, subprime. Exatamente. Desde ali de 2008, o ouro vem subindo, se valorizou muito e o pico dele, o auge, foi 2011. E aí ele recuou e agora ele já está muito parecido. Então, comprar muito agora, na minha visão, você estaria comprando a um preço caro. Exatamente. Vê se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal mandou. Opa, se tiver aí, pode mandar. Aqui, ó, além disso, a gente tem muita questão de ações que pagavam dividendos e nos próximos anos não vão pagar devido ao nosso cenário atual. De fato, Juan, várias empresas tinham ali aquela receita bem previsível e pagavam muitos dividendos, e agora, por exemplo, uma companhia aérea, uma CVC que vende pacotes turísticos, a empresa não está tendo lucro, não está tendo receita, ela não vai, infelizmente, pagar dividendos. Então, você acaba perdendo a renda, né? Cara, então, esse é um ponto importante, realmente, a se considerar em renda variável, né? Que realmente o caixa das empresas, né, pelo menos a maioria das empresas aí do Brasil, do mundo talvez, né, deve sofrer. O Caio perguntou assim, Vitor, energia elétrica ainda será o melhor setor? Como eu disse, energia elétrica nunca foi o melhor setor, tá? Energia elétrica, existem 2 pontos que você tem que ter em mente, tá, Caio? Você quer ter renda ou você quer ter valorização? Existem 2 tipos de empresa. São as empresas de crescimento e as empresas que têm um maior capital fixo, mas que geram muita recorrência. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica. Ela não vai crescer exponencialmente como a XP cresceu. Não vai. Não existe nenhuma empresa de energia elétrica que deu esse boom que a XP deu. Por quê? Porque ela não é uma empresa, um negócio que pode ser escalável facilmente. Ela é intensiva em capital. Exatamente. Então, você tem que ter ideia qual é o seu objetivo. Você é jovem, você tem 20 e poucos anos. Cara, minha sugestão, busque empresas de crescimento. Você quer ter renda agora? Você tá empregado? Então, energia elétrica é um setor que historicamente não oscila muito e em momentos de crise ele mantém. Ele é uma ação que ela não tem muita volatilidade. Por quê? Porque ela paga os seus dividendos. Agora, o Warren Buffett, o que o Warren Buffett fez? Vai ver lá a carteira de investimentos do Warren Buffett. Tem energia elétrica? Ele foca em empresas de crescimento, né? Ele não foca em empresas que pagam dividendo, tá? Porque é isso que no longo prazo vai fazer com que ele tenha uma valorização exponencial, né, Victor? As empresas de energia elétrica, elas têm vamos dizer, uma segurança interessante, porque tem muito uma questão governamental também, né? Trabalhar naquele modelo de concessão e tal. Então, assim, cara, você tem uma transmissora que está responsável por uma determinada área. Ela tem a certeza que ela vai ficar responsável por aquela área por muito tempo. Então, você tem aquela certeza de ter um caixa recorrente, uma receita recorrente, então ela vai, é óbvio, ter aquilo garantido. Então, como o Henrique falou, você não pode esperar que uma empresa de energia elétrica, do nada, ela seja como essas startups, seja empresa que cresce muito rápido, como, por exemplo, a tecnologia, porque o cantinho ali, né, o lugar reservado para ela no mercado, o market share,
dificilmente vai se deslocar muito, né? E Mas outra, assim, se realmente você quer ter um papel de segurança, eu acho que é uma boa. exato, não é por isso que você não vai ter empresa de investimento, empresa de energia elétrica. Pelo contrário, é muito importante para a proteção da sua carteira de ações, né? Porque é Uhum. uma ação menos volátil, uma ação que paga dividendos constantes. Mas ela não é, na minha visão, né, não é o melhor. O melhor depende do objetivo. E aqui a gente tem a outra pergunta aqui da Marília. É seguro a aplicação depósito, por exemplo, no Nubank? Sim, Marília, é seguro. Por quê? Porque os depósitos em conta corrente, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo formado por todas as instituições do mercado financeiro, todos os bancos, eles têm que todo mês depositar uma quantia nesse fundo. Então, como o Nubank é uma empresa, digamos, uma startup da área do setor financeiro, do setor bancário, se ela quebrar, você tem esse fundo, ele é muito grande, ele vai ter condições de pagar os seus investidores, tá? As pessoas, os seus credores. Então, nesse caso aí, é seguro sim. Pode ser Uhum. considerado também como uma aplicação para reserva de emergência, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui do Juan. Qual a visão de vocês sobre P2B? Acho que é Lending, P2P, né? tá. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. É complicado. Fala aí um pouquinho o que você acha. Cara, essa é uma boa pergunta. Eu sinceramente não sei como é que está o status disso no Brasil, né? Porque tá, PFs que investem em outras empresas. Porque assim, nos Estados Unidos já está bem desenvolvido, né? Inclusive PF pode emprestar para outros PFs. Lá você tem plataformas que aqui no Brasil acho que até a lei classifica alguma agiotagem, né? Mas lá é bem desenvolvido, você tem regulação para isso, você tem apps que fazem isso, as pessoas podem emprestar tal. Com relação a esse peer-to-peer lending no Brasil, né, de pessoas físicas emprestando em empresas, eu já vi algumas plataformas, eu acho que eu conheço duas, não lembro exatamente agora. Cara, eu particularmente eu acho interessante, tá? Eu acho interessante, nunca investi nisso ainda, eu na verdade conheço amigos que já investiram, mas, cara, eu acho que depende muito da empresa, né? Porque assim, se a pessoa física, né? Se você vê uma empresa ali, uma startup e tal, e eles estão prometendo uma rentabilidade muito alta, é porque provavelmente o nível de risco delas é muito alto também. Então, Exato. eu acho interessante pesquisar isso e talvez colocar isso na sua carteira. Mas eu tomaria muito cuidado em ler sobre a empresa, conhecer quem fundou, conhecer o background das pessoas, se certificar mesmo que ela é segura. A Bárbara, ela tá perguntando assim, o que é isso, gente? Então, só para... Você estava explicando, tem gente que não está entendendo nada. Vamos deixar claro aqui a pergunta, Juan. Perfeito. Peer-to-peer lending é assim, você emprestar dinheiro para empresas. Então, é como se você, teoricamente, né, é a regularização de certa forma, da agiotagem, né? Mas não é isso, né? É uma forma Exato. profissional, uma forma regulamentada, que você vai lá, sei lá, tem uma padaria no seu bairro, você conhece o cara, você vai lá e empresta dinheiro para ele. Então, o que eu acho? Crédito, toda vez que você for envolver crédito em empresas, cuidado, Juan, porque você tem que conhecer, você tem que saber quem é a empresa que está por trás, né? Então, hoje, como é que é feito o processo de investimento de crédito pelos bancos? Eles têm um relacionamento com aquela pessoa, eles estão avaliando vários Exatamente. indicadores. Tem lá um cientista de dados, igual o Vitor, fazendo várias análises em relação se aquela pessoa ela é um bom pagador ou não, para avaliar o risco. Então, o A grande chance de ele lance... dar calote, né? Eu acho um tema interessante. Exatamente. O problema do investimento desse tipo, né, B2B lending, é porque você fica ganhando. O risco você não vê, né? Diferente do mercado financeiro, às vezes, que está oscilando, mas não tem risco de crédito. Então, aqui é importante você saber qual é o risco específico que você está. Você está no risco de crédito, risco de calote. Então, se uma empresa dessa não paga, você perdeu o capital total. Se você, por exemplo, investe em ação, tá, Juan? Cara, quais as ações? A ação tem risco de crédito? Não tem. Ela tem risco de mercado. Mas se você tem um portfólio diversificado, com várias empresas, você tem 10 ações.
o risco dessas 10 ações ir a zero não existe, tá? Não tem como. Senão acabou o mundo. Então, Eu acho... Oi. Perfeito. Fala lá. Não, era só complementar que eu acho que é interessante você conhecer essas empresas que eventualmente, eu não vejo como um problema, como eu falei, é uma oportunidade interessante de diversificar e tal. Mas por que é importante você conhecer a empresa? Porque imagina que, como o Rick falou, é uma padaria que está pedindo dinheiro emprestado. Mas por que a padaria está pedindo dinheiro emprestado? É porque eles estão com problema de caixa? Eles não estão conseguindo pagar funcionário? Eles estão com um problema financeiro sério? Porque, cara, se esse for o problema deles, eu sinceramente eu falaria ficar longe disso, porque se uma empresa não consegue administrar suas finanças, as finanças deles, né, que eles têm no dia a dia da operação, imagina se eles tiverem o seu dinheiro, aí que não vai conseguir administrar mesmo. É diferente de você ter, por exemplo, uma empresa que está querendo crescer, né, ela está projetando ali um crescimento, ela quer fazer novos investimentos, quer, não sei, comprar maquinário, quer criar uma fábrica, aí é diferente. É diferente porque a empresa ela já vem num crescimento, né, e aí realmente você vai fazer parte daquele novo momento da empresa. Então, tenta pesquisar, ir a fundo, desconfia das empresas que sejam escondidas demais, né, que não queiram revelar dados. E quanto maior o retorno, maior o risco de crédito associado, né, que você está correndo ali. Quais os melhores assuntos de estatística e inteligência artificial para estudar visando o mercado financeiro? Mercado financeiro? Cara, é uma pergunta complicada isso, porque ela é muito ampla, né? Porque, assim, a estatística a gente sabe que ela vem aí, tem 200, 300 anos, a estatística é uma ciência bem consolidada. Você já tinha aplicações de estatística para mercado financeiro já desde muito cedo. Na década de 50, o que o Markowitz fez, o grande mérito dele, eu acho que foi esse, foi consolidar uma teoria que tinha um resultado prático, né? Ela tinha uma provocação, ela tinha uma pergunta central e tinha um resultado prático. Fazendo isso, você vai conseguir o maior retorno para um dado nível de risco. Então, eu acho interessante a gente começar por perguntas práticas, né? A gente tem que ser pragmático. Então, nesse sentido, eu diria, começa com a teoria do Markowitz. É uma teoria que talvez a parte estatística, matemática, ela é um pouco complicada no começo de entender, mas vai te dar um embasamento sensacional. E aí, depois, realmente, você pode se aprofundando em outros conceitos. Então, o que é que eu diria? Começa com alguns conceitos estatísticos, como correlação, covariância, média, desvio padrão, né, estatística básica, entra na teoria do Markowitz, entende, né, o raciocínio dele, aí eventualmente depois você pode pensar em outras coisas, tá? Eu vi que ele comentou aqui time series, né, séries temporais. Séries temporais eu acho que faz parte um pouco também desse espectro aí da estatística básica, então eu colocaria séries temporais também como um conceito interessante para ver. Mas o que eu diria, no começo não se preocupa muito com machine learning pesado, esse negócio de, vou criar um robô para prever o preço de ação. Cara, ainda não, sabe? Acho que isso é depois, aí é uma ciência bem mais caixa preta, vamos dizer. Perfeito, Vitor. Excelente explicação. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aí, as perguntas, que tá um bate-papo super bacana, mas infelizmente a gente só tem 1 minuto e meio. Eu queria também convidar, o próximo tema aqui da pauta era falar sobre fundos quantitativos, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. Vai dar tempo. Então eu queria deixar um convite, todo mundo que quer conhecer mais sobre esses fundos quantitativos, que são esses fundos que vão bem mesmo em períodos de estresse do mercado, são esses fundos que usam a ciência de dados, que usam a inteligência artificial, que tem muita ciência e matemática por trás, tá? A decisão ela não é feita de forma intuitiva, como os multimercados macro tradicionais. Então, quem quiser conhecer mais, me manda uma mensagem por inbox. Eu tenho vários fundos aqui que eu monitoro diariamente, que estão disponíveis para investimento aí com investimento mínimo de 5 mil, R$1.000. Então, passa para mim que é acessível, tá? Não é coisa de outro mundo, não é só investidor milionário que pode, não. Cara, eu vou te dar 20 segundinhos para você, suas considerações finais, que senão eu vou ter que encerrar aqui, senão eu não consigo salvar para a gente ficar lá. Tá. Boa. Cara, rapidão, então. Primeiro, agradecer, né, pelo convite. Eu acho que realmente foi uma oportunidade muito boa para desmistificar alguns conceitos. Então, cara, estou sempre à vontade aqui, é um prazer imenso.
E, pessoal, escuta aí o que o Henrique falou sobre fundos quantitativos, é algo, assim, essencial para se ter em carteira, tá? Então, abraço aí, até a próxima. Abração, fechou. Valeu, gente.